A paz do Senhor a todos. Vamos para mais uma lição hoje. E é um verso bastante conhecido entre nós. Inclusive muitos de nós, a gente, às vezes fala ele. Mas eu quero juntamente com vocês hoje nós refletirmos mais sobre esse verso. Porque nós, os seres humanos, nós sempre, desde lá do tempo de Adão e Eva, sempre nos foi dado o poder da escolha. Ou a gente, ia por esse caminho ou por esse. Inclusive, na última live que eu fiz eu falei sobre isso, que sempre nos é dado duas escolhas: o caminho do bem e do mal, o caminho da bênção e da maldição, ou da vida e da morte. Do mal, a maldição e a morte, ou o bem, a bênção e a vida. E cabe nós escolhermos, Então, nessa nossa trajetória de vida, seja muito ou pouco que a gente vive sobre a face da terra, sempre nos é dado tempo, de fazer nossas escolhas. E ontem até, inclusive, na verdade, a live de ontem, eu não ia fazer sobre 1 Coríntios 13, mas eu ia fazer exatamente essa, que seria do livro de Romanos, capítulo 8. Até eu já coloquei a referência aí para vocês. Só que, quis Deus que eu deixasse para hoje essa e fizesse ontem a que fiz. Então eu quero juntamente com vocês falar sobre isso. Porque então essa noite eu fui dormir pensando sobre isso, porque cada vez que eu vou fazer, penso, que Deus me direciona uma palavra, eu sempre fico refletindo sobre ela e deixando que flua, que o Espírito Santo me direcione a tantas coisas, até mesmo exemplos para dizer para vocês, para que vocês possam compreender bem a palavra. Então, em primeiro lugar, eu quero dizer isso para vocês, que no decorrer dessa nossa trajetória na Terra, todos nós sempre, somos livres para fazer nossas escolhas, mas tem apenas dois caminhos: do bem e do mal, da vida e da morte, da bênção e da maldição. E somos nós que fazemos essas escolhas. E olha só, que às vezes as pessoas, até por um determinado tempo, elas optam, a escolher o caminho do mal. Mas enquanto há o fôlego de vida, há a esperança de conversão, de sair desse caminho do mal, da morte, da maldição e retornar ao caminho da vida, ao caminho da bênção, ao caminho do bem. Sempre há esperança. E é por isso que nós estamos aí, para evangelizar, para propagar esse evangelho de libertação, transformação das almas. E as pessoas tendem, infelizmente, durante essa trajetória de nossa vida na Terra, infelizmente muitos, até mesmo por conta das coisas que acontecem, as situações que acontecem, porque na verdade as pessoas se esquecem que o próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. Então, nenhum de nós está isento de passar por algo ou alguma coisa, seja na infância, na pré-adolescência, na adolescência, na fase adulta, na velhice. Durante toda a nossa trajetória de vida na Terra, nós vamos passar por momentos e situações conflitantes. Vamos passar, tem pessoas que vai passar pelo nosso caminho, que vai deixar marcas muitas vezes. Mas nós temos escolhas, nós temos esse poder de escolha. E eu quero que vocês compreendam juntamente comigo, porque eu coloquei, tudo coopera para o bem, porque muita gente ouve falar, tudo coopera para o bem,
Tudo juntamente coopera para o bem. E dependendo das traduções bíblicas, né, essa frase ela muda um pouquinho, mas é por isso que eu quero que vocês passem a entender o que quer dizer o que muitos de nós falamos, que diz assim, essa minha tradução diz assim: estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme seu plano. Agora eu quero ler aqui na tradução judaica que diz assim: além disso, sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem de quem o ama e é chamado de acordo com o seu propósito. E eu quero explicar para vocês, e já citando exemplos também, né, de que na trajetória da minha vida não foi diferente como na de vocês. Mas assim como a vocês foi dado a livre escolha, a mim também foi. E ontem, quando eu estava pensando sobre isso, que muitas vezes a gente diz assim, ó, que o que não nos mata nos fortalece, e é uma grande realidade. Mas nós não somos obrigados a deixar as coisas nos matar. Ao contrário, nós temos que, né, nos fortalecer através dessas coisas. Por mais que, né, desagradável seja, porque a gente vê muitas pessoas caindo à beira do caminho, desanimando, retrocedendo, tudo por conta muitas vezes de situações, de traumas, de palavras que disseram, de pessoas que ofenderam durante essa trajetória delas na terra, porque infelizmente tem uns mais fracos que deixam-se ser usados por Satanás e nos vêm nos afligir, mas está em mim e você escolher se deixa isso dominar e nos leva para baixo, ou usar essas coisas para nos fortalecer. E ontem, quando eu estava pensando sobre isso, eu fiz praticamente um retrocesso na minha vida. Eu acho que é essa palavra. Eu voltei à minha infância. E é interessante nós analisarmos que quando nós somos escolhidos desde o ventre da mãe, muitas vezes a gente não entende certas coisas. Até mesmo porque, infelizmente, tem poucas pessoas que nos ensinam, nos falam sobre isso. E quem muitas vezes Deus escolhe desde o ventre da mãe para fazer algo, alguma coisa em especial aqui na terra. Vou citar o exemplo de Sansão. Ele foi escolhido desde o ventre, assim como o próprio profeta Jeremias também foi escolhido desde o ventre. Então, sim, eram pessoas que já estavam desde o ventre sendo preparados por Deus para serem algo, alguma coisa na terra. Assim como Sansão estava, né, marcado sobre ele, ele foi escolhido para começar a libertar o povo de Deus dos filisteus. Então, né, tinha certas restrições que até mesmo a mãe dele tinha que fazer para que ele nascesse, né, já preparado para essas questões. Só que, né, como eu disse para vocês, muitos de nós, Deus ainda faz isso até hoje conosco. Mas muitos, por não entenderem, às vezes, com o processo que começa desde o ventre, eles não entendem muitas vezes. E o diabo, como é astuto e sabe quem a Deus escolheu, ele começa a vir querer, né, assim como não foi diferente de Sansão. Ele tentou de todas as formas, de todas as maneiras, aniquilar, acabar com Sansão. Porque ele não queria que, né, Sansão cumprisse aquilo a qual foi predestinado e escolhido, né, o propósito de Deus sobre a vida de Sansão. O diabo não queria que Sansão colocasse em prática. Então, por isso que, né, até hoje, essas pessoas, muitas das vezes, é isso que eu tenho para dizer para vocês, que infelizmente essas pessoas que foram, né, escolhidas desde o ventre materno para fazer um trabalho especial para Deus na terra, elas são as que mais sofrem perseguições desde tenra idade.
Porque o inimigo quer desestruturar a mente, principalmente quando se é criança. Vocês imaginam, né? A covardia que é Satanás. E se não tem alguém para instruir, para ensinar, para encaminhar, a probabilidade dessa criança se perder é muito grande. Repetindo, porque o diabo não quer que ela cumpra os propósitos de Deus aqui na terra. Então, olha só o que eu tenho para dizer para vocês. Que quando Deus me chamou para essa missão, eu sempre dizia, mas porque eu achava, eu dizia, Senhor, mas eu nunca estudei a Bíblia, eu nunca li a Bíblia, apesar de ter nascido num lar cristão. E por vários dias Deus me trazia lembranças que até mesmo eu achava que não estava aqui guardado, mas Deus trazia a minha memória. E ontem não foi diferente, que quando eu comecei a pregar sobre essa live, porque eu gosto sempre às vezes de me preparar em relação a isso. E ontem, mais uma vez, Deus trouxe à memória certos exemplos que eu citarei aqui para vocês. Que quando eu era pequena, gente, apesar de que às vezes tem algumas coisas que a gente não conta até mesmo para preservar as pessoas em questão envolvidas. Porque a gente, né, guarda às vezes amizades, né, por longas datas e não deixa ressentimento, raiz de amargura dominar os nossos corações, então às vezes fazem parte dos vínculos, né? Então a gente não preserva, tenta preservar as pessoas. Mas o que eu tenho para dizer para vocês é uns exemplos que eu sei que vocês vão entender esse verso que muitos dizem, estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme seu plano. Porque quando eu era pequena, desde que eu tinha uns 6 anos de idade, logo que eu comecei a frequentar a escola, gente, eu tinha o maior pavor de ir à escola. Mas isso também eu já deixo um alerta para muitos pais que é necessário acompanhar a criança e também fazer com que a criança se abra com os pais. E desde que quando eu ia na escola, eu era sempre uma menina, eu sempre fui uma criança muito tímida em relação às pessoas. Então, quando eu chegava na sala de aula para escrever, eu não ficava como as demais crianças, né? Eu sempre pegava e colocava a minha mão assim, porque eu escrevo com a direita. Então eu colocava a minha mão na frente do caderno e baixava a minha cabeça para escrever, de uma forma que ninguém olhasse a minha letra, porque até então eu achava a minha letra feia. Então eu botava a mão na frente e me abaixava. E eu sofri muito por conta disso com os próprios professores, né? A professora que eu ia de 2 colinhas na aula, às vezes ela chegava a baixar minhas colinhas de tanto puxar. Puxava para que eu tirasse a minha mão da frente. Então ela pegava a minha mão e botava para o lado. Às vezes até reguada nas mãos ela dava para que eu tirasse a mão da frente. E eu me lembro de uma cena que, de tanto ela fazer isso, teve uma coleguinha minha que eu acredito que se sensibilizou e disse, mas professora, é porque a Marta tem vergonha. E ela disse, mas ela não precisa ter vergonha. E tirava com brutalidade, não era com jeito. E interessante que isso no momento, né, aquilo me deixava com mais vergonha ainda, eu sentia vontade de sumir da sala de aula. E quando eu chegava em casa, eu não falava para minha mãe. Tanto que agora há pouco tempo que eu fui contar para ela, há pouco tempo que eu fui falar para ela essas questões. E ela disse, mana, mas por que tu não contou para a mãe isso? Que a mãe tinha ido lá falar com essa professora. Mas eram coisas que, né, eu creio que seja da criança, é por isso que eu entendo muitas vezes quando as crianças se calam, porque há um certo receio, há um certo até mesmo respeito para com alguém que é mais velho e a criança acaba não se abrindo. Mas eu tinha horror de ir à escola, mas eu não contava para minha mãe o real motivo de eu não ir para a escola. E eu quero que vocês acompanhem isso, que vocês vão entender o que eu estou querendo dizer.
E depois, ontem mesmo, quando eu lembrava dessas situações, gente, eu cheguei a chorar. Inclusive, uma determinada época, né, que eu já estava um pouquinho maior, teve uma colega minha, ela não era colega da mesma sala de aula, mas ela estudava na mesma série numa sala anterior à minha. Nós estávamos, né, na 4ª série. Então eu tinha por volta de uns 9 anos. E eu me recordo que, né, apesar de que o Rico do meu pai, maravilhoso, lindo, maravilhoso, ele sempre lutou, batalhou por nós, nunca nos deixou faltar alimento. Mas hoje eu sei que com 4 filhos era muito difícil, ainda filhos pequenos, era muito difícil tu manter um lar, uma família com 4 crianças e dar realmente tudo aquilo que elas necessitavam. E muitas das vezes a gente, né, algum vizinho ou outra, alguma pessoa nos dava algumas peças de roupa, né, até mesmo trocavam-se peças de roupa. E eu me recordo até hoje que essa minha vizinha, ela me chamou, a mãe dela me chamou e perguntou se eu queria umas peças de roupa da menina que era da minha idade, por volta de uns 9 anos. E eu falei que sim. E aí peguei a sacolinha e fui para casa. E aí depois eu comecei a usar as roupinhas da filha dela que servia para mim, porque nós tínhamos a mesma idade. E eu me recordo que eu estava na fila da escola e essa menina estava, né, porque as turmas eram feitas de acordo com as turmas, as filas. Então a fila da minha sala de aula estava aqui e a dela estava do lado. E eu vi, né, estava eu na fila, parada, esperando até a hora do segundo sinal, porque todos precisavam fazer a fila para depois entrar todos em fila, né, cada um atrás do outro, para suas salas de aula. Naquela época era assim. Então, quando nós estávamos ali aguardando o segundo sinal, eu olhei e vi que essa menina estava cochichando no ouvido de outras 2 e elas se cochichavam e me olhavam da cabeça aos pés. E eu comecei a sentir vergonha daquilo, porque eu vi que elas estavam falando de mim, sobre mim. E nisso, a menina me olhou e disse, né, que foi a minha mãe que te deu essas roupas que eram minhas? Eu confesso, gente, que na hora me deu vontade de sumir da fila. E eu disse sim, balancei a cabeça. Mas ao mesmo tempo eu pensei assim, por que ela fez isso? Por que ela fez isso? Por que ela tinha que fazer isso? Sim, eu estou com as roupas dela, que a mãe dela me deu, mas por que ela tinha que fazer isso? E eu vi que elas continuaram a conversando, se cochichar. E isso, né, no coração de uma criança de 9 anos de idade, isso machuca. Isso machuca. Isso pode trazer traumas, por mais que, né, as pessoas dizem, não, mas na minha época faziam bullying, chamavam a gente disso e daquilo e não machucava. Machuca sim, só que a gente não fala. E a gente sempre tem 2 escolhas. Ou a gente se entrega a essas coisas, deixa esses traumas, deixa essas dores, deixa essas tristezas dominar o coração da gente, ou a gente passa por cima de tudo isso. Usa isso como escadas para subir no entendimento, no conhecimento, usar isso como forma de se fortalecer. E foi exatamente isso que eu fiz, porque teve fatos também, outros fatos também, que eu não posso deixar de contar para vocês também, apesar de que, né, como eu disse para vocês, às vezes a gente preserva o nome, até mesmo porque, né, a gente não guarda, graças a Deus eu não guardo mágoa, não guardo rancor. Mas o que eu estou falando é para que vocês possam entender a essência dessa palavra. Teve uma época também, por volta de uns 12 anos de idade, eu me recordo que nós estávamos vindo da escola, e isso eu estou contando para vocês apenas, né, alguns exemplos para que vocês entendam a palavra. Que quando nós estávamos vindo da escola, uma colega minha, eu não lhe recordo qual tipo de assunto nós estávamos tendo, mas chegou numa altura dessa conversa, eu me recordo que ela chamou o meu pai de engarrafador. E aquilo para mim, insultar o meu pai, falar algo do meu pai, era algo inadmissível, eu não aceitava. Então, como eu disse para vocês na live de ontem,
que sempre fui assim, eu sempre fui uma menina tímida, quieta, mas eu dava um boi para não entrar numa briga, mas uma tropa para não sair. E quando eu ouvi que ela me disse aquilo, até então, aquilo não era uma discussão, era apenas algum assunto que nós estávamos tendo, só que por conta até mesmo de menininhos, coleguinhas da época, que às vezes as meninas gostavam do mesmo e havia-se aquela disputa mesmo, às vezes eles nem querendo nenhuma de nós, né? Ou nem sabia que nós queríamos o mesmo, mocinho ali em questão. Mas era algo relacionado a isso, só sei que por uma altura ali daquele assunto, ela chamou meu pai de engarrafador. E eu me recordo que eu só fechei a minha mão e lancei no lado da cara dela, que eu dei com tanta força que ela caiu no paralelepípedo da calçada, que ela estava bem na ponta, ela caiu para o outro lado. E daí ela levantou e saiu correndo e disse, eu vou contar para o meu pai. E na hora que ela disse, eu vou contar para o meu pai, ela já estava quase próximo da casa dela. Eu confesso que eu tremi, eu digo, meu Deus, eu vou ser presa, porque ele era da brigada. Eu disse, eu vou ser presa. Mas aí eu continuei, Continuei, o coração acelerado, com medo que lá na outra esquina ele fosse me pegar, mas aí segui. Mas eu dizia, podem falar de mim, mas do meu pai ninguém vai falar. Esse foi um dos episódios que marcou. E outro que eu quero contar para vocês foi em relação que eu também tinha por volta de uns 12 anos de idade. E isso, muitas das vezes, essas decepções acontecem, com colegas, com amigos, com vizinhos. Acontece, às vezes, com pessoas que a gente menos espera, que a gente quer ter uma boa relação, uma boa convivência, mas que infelizmente às vezes o espírito de competitividade, o ciúme, a rixa, tudo isso faz com que as pessoas por pouca coisa se levantem contra nós. E não foi diferente comigo desde a minha infância. Então teve esse determinado tempo também, por volta de uns 12 anos de idade, eu não sei qual atrito que houve, que tinha uma colega, eu tinha uma colega que também ela não era colega da mesma sala minha, mas ela estava também na mesma série que eu estava. Então, às vezes a gente subia para casa juntas, porque morávamos próximo. Mas nesse determinado tempo, eu não sei por que ela ficou brava comigo, porque eu confesso para vocês que eu era realmente bastante quieta, bastante tímida, que não tinha o porquê alguém se levantar contra mim. Mas hoje eu entendo toda e qualquer questão e por isso que eu falo aqui para vocês. Então, nesse determinado tempo, essa menina, ela ficou brava comigo. Eu acredito, eu não me recordo muito bem por que foi, mas eu acredito que foi porque eu não fui no aniversário dela, na festa do aniversário dela, e ela ficou ressentida. E quando ela ficava ressentida, ela não conversava com a gente. Ela virava as costas para a gente, não esperava a gente para ir junto para a escola ou vir junto da escola. E num determinado dia ela achou por bem se vingar de mim, fazer algo contra mim. E o que ela fez? Ela combinou com outra colega da mesma turma dela para falar em algo que não condizia com aquilo que eu fazia. Que eu tinha apenas 12 anos de idade, e olha para vocês ver que quando uma criança quer, ela também é má. Por isso que a palavra diz que a criança demonstra já desde pequena o seu caráter. E ela combinou com essa outra menina, e eu me recordo que nós tínhamos turnos opostos de reforços. Por exemplo, nós estudávamos de manhã, mas as aulas de reforço era tarde. E eu fui nessa aula de reforço e nessa mesma sala nós ficamos juntos, porque, como era da quarta série, por mais que fosse de salas diferentes da parte da manhã, mas à tarde eles colocavam junto. E eu vi que ela sentou com essa outra menina e cochichavam e dava risada. E eu via que era de mim, mas eu ali, quietinha, no meu canto. Até que depois, quando eu fui, a gente teve intervalo, voltou para a sala de aula. E depois, no final da aula,
Todos saíram e a diretora que estava naquele momento, a vice-diretora que estava naquele momento nos ensinando a matéria, ela olhou para mim e disse: Marta, só tu fica aí e espera que eu quero ter uma palavrinha contigo. E eu vi que essas duas meninas saíram já dando risada. Então, quando a professora começou a falar, no caso, né, era a vice-diretora que naquele momento estava dando aula para nós, que eu fiquei sozinha com ela, ela sentou na minha frente e olha só, gente, para vocês verem como é que é as coisas. Ela sentou na minha frente e disse: Marta, eu quero que tu seja franca comigo. Mas falou assim, ó, com um carinho enorme. Ela soube chegar em mim e falar. Aí ela disse assim, ó, eu quero que tu diga se é verdade ou não. Mas eu estava, na hora do intervalo, passei por umas meninas, ela não quis falar o nome das meninas, mas eu vi que eram essas duas. E ela disse, eu não vou falar o nome das meninas, mas eu ouvi elas comentando. Até, inclusive, eu não vou falar o nome delas, porque elas não viram que eu ouvi. Mas eu sei que elas viram sim, e elas fizeram por gosto. Para tentar, tipo assim, ó, manchar a minha imagem, manchar a minha reputação para os professores, para a vice-diretora. Então, elas fizeram aquilo por gosto, sim. E falaram quando a diretora estava passando, fazendo de conta que não estavam vendo ela. E aí ela disse, não vou falar quem são, porque elas não viram que eu ouvi. Mas, já desde pequena, né? Deus dizendo, não, elas falaram porque elas viram a diretora passando, a vice-diretora passando. E elas queriam denegrir a tua imagem realmente. Com 12 anos de idade. Tanto eu quanto elas. E a vice-diretora chegou e falou, Marta, é verdade, porque eu ouvi elas falando, olha a expressão, olhem a expressão, e eu vou falar tal qual aconteceu. Eu quero que tu seja sincera comigo, Marta, mas essas meninas falaram que em tal dia tu estava no matinho com o fulano, te viram no matinho com o fulano. E esse fulano, que eu também vou preservar o nome, era uma pessoa que na época ele deveria ter uns 14 anos, eu tinha uns 12 anos, ele deveria ter uns 14, 15 anos, ele já era um pouquinho mais velho, e ele tinha dificuldades, ele, na verdade, vamos dizer assim, ó, que naquela época todo mundo chamava de doido, né, de louco. O fulano é louco, o fulano é doido, tá na classe especial. Era assim, muitas vezes, que as pessoas se referiam a quem tinha dificuldades. E esse mocinho, ele tinha, né, dificuldades. Então, qualquer um, muitas vezes, quando queria, né, brincar ou debochar de outros, usavam isso, né? Ah, tu é namoradinha do ciclano, tu é namoradinha do ciclano, porque era um modo de, né, inferiorizar a pessoa em questão. Então, quando eu ouvi isso, eu fiquei, hã? E eu disse, diretora, não foi isso. Eu jamais faria isso. Eu nem chego perto desse menino. E realmente eu não tinha, ele nem colega não era, ele era uns anos mais velho. E esse menino, ele também não se dava muito bem, por ele ter dificuldades, ele não se dava muito bem com as pessoas, ele já chegava dando soco num, dando soco no outro. Então isso era totalmente inverdade, não condizia com nada, nem sequer eu conversava com esse rapaz. E eu, com 12 anos, imagina uma situação dessas. Eu fiquei com a minha cara no chão, eu me recordo que eu sentia vontade assim, ó, de pegar uma faca e esfaquear as duas. Era essa vontade que eu tinha. Mas quando eu disse para a vice-diretora, eu disse não é verdade. E ela disse, não, Marta, então eu acredito em ti, eu acredito em ti. E aí eu saí dali, né, mas pensando, que vergonha, elas quiseram, né, mentir sobre mim, manchar a minha imagem. Com 12 anos, gente. Então, por isso que, desde muito pequena, eu sempre tive esse tipo de problema, de confiar nas pessoas. Porque eu sempre via e eu ficava quieta, eu não falava, mas eu era de observar muitas coisas. E tudo aquilo que eu observava nas pessoas, que eu achava feio, eu sempre tentei não fazer, não repetir isso. Porque eu sempre dizia, mas eu não quero ser esse tipo de pessoa. Eu não quero ser esse tipo de pessoa. Eu não quero ser assim, como essas pessoas. Tão, né, tão
pobres de moral, de conduta, de caráter. E como eu disse para vocês, a própria palavra nos ensina que a criança já desde pequena demonstra o caráter. E é verdade, ele já demonstra desde pequenininho. Então por isso que nós temos que ter um cuidado, né, desde pequeno na criação das crianças. Porque dizem assim, ó, que a vara se quebra, né, quando ainda é verde, alguma coisa assim. Igual, esqueci a expressão. A vara se dobra enquanto ainda é verde, né? Então, a gente se educa a criança, desforma esse caráter já desde pequeno. Mas tem que ter uma mãe e um pai que façam isso, né? Mas eu fui me criando nesse sistema de sempre encarar pessoas desse tipo. E hoje eu vejo, até mesmo ontem, quando Deus me trouxe a memória, e desde quando eu voltei para a comunhão da igreja, gente, Ele começou a me trazer essas lembranças. Não é que fossem traumas que estivessem ali, mas era um modo dele me dizer que Ele já estava desde aquela época me preparando. Por quê? Para que eu não confiasse, para que eu não depositasse a minha confiança no homem, mas que eu depositasse a minha confiança nele, e saber que por mais todas as situações que eu passasse durante, né, sendo criança, na pré-adolescência, na juventude, porque depois na juventude também eu enfrentei pessoas que me viravam as costas, não me aceitavam pelo fato de dizer que eu era pobre e não tinha estudo, ou várias outras coisas que eu ouvia. Até mesmo de mães que proibiam as filhas de saírem comigo, sendo que eu nunca, até então eu era uma criança, eu não fazia o mal para ninguém. Mas eu ouvia as pessoas, alguém chegar e dizer: ah, mãe não deixa sair contigo porque ela acha que tu não é boa companhia. E eu pensava, e aquilo me magoava, aquilo me feria, e eu sempre caladinha. Mas olha só, que essas questões também de se calar muito, de não saber com alguém, sempre em algum momento vai estourar. E chegou uma época que, né, antes eu estava, né, na defesa, me defendendo da forma que eu podia, me calando. Chegou uma hora que eu tive que contra-atacar. E na hora do contra-ataque foi que muitas vezes eu perdi o controle, porque aí eu ficava quietinha. Mas quando surgiam essas situações, eu comecei a dar pau nas pessoas. Comecei a agir com a força do braço. Eu era tipo assim, não me cutuca. Mas se vir me cutucar, eu tomo a vara e dou-lhe pau. Então, olha só, gente, teve situações que até tem a minha prima aí que vai poder falar sobre isso, né? Que, né, eu sempre pensava assim, eu comecei a pensar assim, na verdade. Eu digo, mas eu tenho que fazer alguma coisa. Se falar eu não tenho coragem, então eu vou me defender da maneira que eu posso. Então, quando faziam algo contra mim, eu já, né, revidava. Teve uma vez, inclusive, que entre um atrito entre eu e a minha prima, mas, né, ela se lembra até hoje, diz que tem a marca até hoje. Aí o que eu fiz? Quando ela veio, né, e roubou uma pera de mim, e eu dizia, mas eu tô cansada que, né, me tirem alguma coisa ou me ofendem de alguma forma. Eu peguei uma faca, gente, porque nós estávamos no pátio da vizinha, né, que ela tinha ido embora e o pátio estava baldio, então nós estávamos ali brincando. E quando eu vi que ela estava de olho na minha pera, né, a pera maior que tinha, ela estava de olho. Até que na primeira oportunidade ela foi lá e pegou e saiu correndo. E eu digo, mas eu não posso deixar assim. Eu não posso sempre deixar que façam e aconteçam comigo e eu não fazer nada. Aí o que eu fiz? Aí eu peguei uma faca, peguei na ponta da faca e joguei. Só que isso já estava uma boa distância de mim. Olha a mira da criança. Eu acertei no braço dela. Aí depois
foi terrível, né? Porque eu tive que me esconder até tardinho embaixo da casa para não apanhar da mãe. E outro episódio foi com a minha irmã, que nós estávamos dentro de casa e nós estávamos, né? Não sei o que ela estava fazendo, mas enfim, a gente estava discutindo. Nós estávamos brigando. Porque daí com os meus irmãos eram os únicos que eu tinha coragem de falar alguma coisa. Não falava muito, mas falava, né? Não revidava com os outros com palavras, mas às vezes com os meus irmãos eu revidava. Até que, né, para não perder ali, eu peguei uma tesoura, porque eu estava com uma tesoura nas mãos, eu peguei, abri ela e joguei. Caiu fincada bem na perna da minha irmã. Hoje a gente ri, né? Mas o caso é sério e vocês vão entender o porquê, todas essas questões. Então, o meu pai, eu me recordo até hoje, que era justamente o pai dessa minha prima, que eu tinha dado essa facada, né, alguns anos atrás, que estava na minha casa naquele dia. E o meu pai, estava só ele em casa, a minha mãe não estava. E ele disse: Ivo, tu me dá licença que eu vou ter que corrigir aquela menina, porque ela jogou uma tesoura na perna da irmã dela e tá saindo sangue. E eu me recordo que o meu tio disse: não, tudo bem. Só que a irmã Martinha, quando era pequena, com os irmãos ela não era fácil, né? Com os outros eu me reprimia, mas às vezes com meus irmãos eu soltava para fora. Então, o que foi que aconteceu? Eu estava com uma jaqueta, que era uma jaqueta tipo, né, daquelas de astronauta que o meu pai tinha trazido da Argentina naquela época. E estava um dia frio, eu estava justamente com aquela jaqueta. E quando ele veio para o meu lado, quando ele disse isso, e eu ouvi ele dizendo para o meu tio: Ivo, tu me dá licença que eu vou ter que corrigir essa menina. Eu já corri para o quarto, só que ele chegou atrás. Quando ele chegou atrás para me bater, eu me abaixei, né, próximo ao guarda-roupa, e como eu estava com aquela jaqueta, ele me batia. Isso, tu tá apanhando porque tu fez isso com a tua irmã, papapá, e eu ali só... Mas no fundo eu tava dando risada porque não tava doendo. Por causa da jaqueta que era grossa, aí eu não senti nada. Mas só para fazer de conta que eu estava sentindo, senão ele ia me mandar tirar a jaqueta. Aí eu fiz de conta que estava chorando, mas depois que ele saiu, eu comecei a dar risada baixinho. E tudo isso, né, Deus, desde que eu voltei para a comunhão da igreja, tinha fatos, tinha momentos que ele me trazia à mente, porque são coisas que, como eu disse para vocês, todos nós temos o poder da escolha. Ou a gente escolhe o caminho da bênção, da vida e do bem, ou a gente escolhe o caminho do mal, da maldição e da morte. Ou a gente se agarra a isso, esses traumas, essas rejeições, essas humilhações e deixa, né, extravasar de várias formas negativas, ou a gente usa isso para crescer. Por isso que eu passei a compreender o que diz que estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme seu plano. Por quê? Porque em relação aos tratos, aos maus tratos que a professora fazia, eu não revidava, apesar de eu saber que, né, também no fundo ela não estava querendo o meu mal. Porque ela queria que eu me desenvolvesse, que eu tivesse mais ligações com os meus colegas, que eu não fosse tão tímida. Apesar de que, né, usou métodos bastante hoje em dia, eu acredito que se algum professor fizer isso com um aluno, vai até preso, sofre processos, mas Deus me fez ver que através disso, Ele me fez eu aprender a me subordinar às autoridades constituídas por Ele. Que muitas vezes essas autoridades que Deus constitui sobre nós, nem sempre eles são amigáveis. Nem sempre eles, né, nos tratam da maneira que nós gostaríamos. Mas mesmo assim eles estão ali para fazer e exercer a lei sobre nós.
e nós precisamos obedecer. Então Deus me fez ver que por mais que eu tivesse passado dores, sofrimentos, constrangimentos, mas aquilo me cooperou para o bem, para que eu hoje aprendesse a respeitar as autoridades constituídas por Ele. Em relação a essa coleguinha que falou comigo, disse, a verdade que, que a verdade que foi minha mãe que te deu e essas aí são minhas roupas, e falou e começou a cochichar. Eu aprendi que, nós, apesar de que a palavra diz que é para nós nos humilhar-nos a nós mesmos, mas nunca, jamais querer humilhar alguém. E eu aprendi, que nós não somos maiores nem melhores do que ninguém. Através dessa lição, eu aprendi que o que uma mão dá, a outra não precisa ficar sabendo. Porque só quem passa por esses momentos sabe o quão constrangedor é. Por mais que tu saiba que tu precisa, ninguém precisa te expor a isso. Então, Deus me fez ver que naquele momento eu me senti envergonhada. Naquele momento eu me senti humilhada. Mas aquilo a qual eu estava passando era lições a serem aprendidas. Por isso que muitas vezes, tem pessoas que não entendem o chamado um dos outros. Às vezes acham que simplesmente a gente caiu de paraquedas. Inclusive eu, a princípio eu achava que tinha caído no programa lá, juntamente com o irmão Gelde, de paraquedas. Tanto que, falaram que, no meio de mais de 3.000 membros, por que justo ela que foi escolher? E eu acredito que as pessoas que mencionaram isso, com certeza achavam que eu não tinha preparação nenhuma. E até o momento também eu achava que não. Por isso que Deus começou a me mostrar, a fazer um retrocesso da minha vida desde a infância e me mostrar que através disso que eu considerava muitas vezes dores e sofrimentos, eram ensinamentos da parte dele. Porque tudo aquilo que eu via, que eu sentia, eu não podia fazer com os outros. Eu aprendi a ser uma ser humana melhor, um ser humano melhor. Porque tudo realmente que fizeram para mim, eu sempre, observei para não fazer isso com os outros. Então, através dessa história dessa menina, hoje, eu jamais vou falar algo, eu te dei isso, eu te dei aquilo, ou ficar tirando foto, ou ficar me mostrando, porque a palavra me ensina que o que uma mão dá, a outra não precisa ficar sabendo. E eu não posso humilhar o meu irmão por conta, da posição financeira dele, se ele está necessitando de algo, alguma coisa, e eu usar isso para me beneficiar, eu usar isso como forma de humilhar os outros. Eu não posso fazer isso. Então, para mim, foram lições aprendidas. Em relação também a essa intriga que essa menina fez, essas colegas fizeram em relação a mim, sendo que eu apenas tinha 12 anos, eu aprendi que, às vezes as pessoas, elas tentam te menosprezar, sujar o teu nome, manchar tua reputação. Então elas tentam de todas as formas desacreditar, fazer com que outras pessoas te olhem com outros olhos. Então, através disso, eu aprendi que eu não queria ser uma pessoa fofoqueira, eu não queria ser uma pessoa mentirosa, eu não queria ser uma pessoa intrigueira. Eu achei isso tão feio, eu achei isso tão insensato, tão imaturo. Por mais que alguém possa ter dito, Marta, mas tenta relevar, eram crianças. Mas, gente, tem crianças que sabem muito bem o que faz. Por isso, até mesmo que tem irmãos, pessoas que Deus já está dando sonhos, tendo visões do inferno e vendo crianças lá. Porque as crianças, elas estão perdendo a inocência já muito cedo. Elas estão sabendo, sim, já identificar o bem e o mal. Porque inocente é alguém que não sabe distinguir a mão direita da esquerda.
Mas quando uma pessoa sabe distinguir sim o que é certo e errado, ela já não é mais inocente. Então, é essa tensão que eu chamo para vocês hoje em relação a isso. Cuidado da forma que teu filho, tua filha, teu neto tem procedido, teus netos. Olhem, observem as crianças. Porque a palavra não mente, a palavra diz que desde pequeno eles já vão refletir, eles já vão demonstrar o caráter deles. Então, cuidado com essas questões, gente, que é bastante sério. Então, essa lição que eu aprendi, que eu jamais poderia mentir algo relacionado a alguém para me vingar como forma de vingança, porque isso é um sentimento, é algo muito ruim de nutrir dentro da gente. A questão também da menina, né, que chamou o meu pai de engarrafador, Deus me mostrou que nesse ato ele estava me ensinando a ter zelo pelas coisas do Pai. Zelo pelo Pai. O que muitos no nosso meio têm perdido, o zelo pelas coisas do Pai. O comprometimento com a moral do Pai. O comprometimento com a palavra, com a honra do Pai. Já não temem mais o Pai. Então, gente, cuidado com isso. Porque foi isso exatamente que eu aprendi, apesar de que naquele momento eu estava defendendo o meu pai biológico, Deus me ensinou, porque na verdade o nosso pai está dentro do nosso lar como uma autoridade, né, na figura, não digo que ele seja Deus, mas representando Deus, e no momento que nós soubermos tratar o nosso pai, nós soubemos tratar as coisas de Deus. Então, por isso que muita gente não consegue compreender, não consegue mais e já perderam o temor pelo Pai, já perderam o amor pelo Pai, já não mais zelam pelas coisas do Pai, não tem mais compromisso com as coisas do Pai. E nós precisamos, olha só, e até o inimigo poderia usar essas questões, porque como eu disse para vocês, às vezes sai para fora de uma forma negativa, tanto que eu joguei uma faca na minha prima, joguei uma tesoura na minha irmã, mas Deus já estava de olho, era como se ele dissesse, eu estou te preparando, mas não é para essas coisas más, eu vou usar essa tua força, esse ímpeto que está guardado dentro de ti, para te confrontar tudo e qualquer um com a minha palavra, para te não se acovardar diante das injustiças, para te não se calar diante do que é errado, mas confrontá-lo com a palavra, não com faca nem com tesoura, mas com a minha palavra. Então, tudo coopera para o bem daqueles que são chamados, né, conforme o plano de Deus, com o propósito que Deus tem nas nossas vidas. E, gente, olha só, sem falar de rejeições que eu passei, perseguições, a troco muitas vezes, gente, de nada, porque realmente, de repente, alguém pode olhar, mas Marta, tu não era santa. Às vezes, sim, quando provocavam demais. Então, por isso que eu comecei numa certa altura da minha vida, gente, realmente, por isso que eu digo que o inimigo persegue a gente, porque, né, quando ele não consegue vencer do lado, ele tenta vencer do outro, e aí ele tentou usar isso que estava guardado dentro de mim para sair para fora em forma de maldade, né, que eu atacasse as pessoas realmente. Porque teve uma vez lá em Jaguari que eu também fui parar na delegacia, por bater em outra pessoa. Então eu deixava sair para fora toda aquela minha raiva. E Deus, é como se Deus fizesse assim, ó. Eu te preparei, estava te preparando, mas não foi para isso. Então, gente, é esse alerta que eu quero fazer para vocês. Porque quando eu digo que sempre nós temos duas opções, quase que eu deixei, né, o inimigo vir e dominar minha mente e fazer com que tudo aquilo que Deus estava preparando saísse para fora de um modo negativo. Tanto que eu já contei para vocês que, né, quando a minha filha ainda era pequena, o meu filho ainda era pequeno, eu quase, né, fui diagnosticada no último de depressão, com síndrome do pânico.
Mas chegou um momento que, por mais que eu estivesse desviada, o Espírito Santo, porque Deus sabe, por isso que a palavra fala em predestinação, que diz assim: porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho. Quer dizer, e olha só, nessa outra tradução diz assim: também, pois aqueles a quem conheceu de antemão, também determinou antecipadamente que se conformassem ao padrão de seu Filho. Quer dizer, se ele nos escolheu, capacitou desde criança para fazer algo, alguma coisa, não era para voltarmos para o lado do mal, do caminho da morte, da maldição. Não, era para nos conformar ao padrão do Senhor, de Cristo, não aos padrões do mundo, que age na força do braço, que age na própria carne. Não. Se Ele nos chamou, nos predestinou, é para ser conforme a semelhança ao padrão de Jesus. Então, o Espírito Santo já sabia daquilo que eu vinha a ser no futuro, que ele já vinha e dizia: não. E tudo isso eu falei para vocês. Só que às vezes tem pessoas que às vezes não. Que até mesmo a depressão, até hoje o médico está lá esperando. E isso já faz, O meu filho era pequeno, acredito que ele tem 23. Faz 23 anos. O médico deve estar lá esperando. Nunca foi preciso eu colocar um remédio desses na minha boca. Drogas, que na verdade são drogas que só deixam a pessoa, alucinada, achando que melhorou. Não. Porque é a palavra que é a cura. É por isso que eu digo para vocês que às vezes as pessoas não têm dificuldade nenhuma para se curvar ao jugo de Satanás, mas sente dificuldade de se submeter ao jugo de Jesus, que é a palavra. Eles têm dificuldade. E quanto mais eles endurecidos serem a sua cerviz, mais pesado fica o fardo. É por isso que tem pessoas que passam desde a infância coisas e trazem dentro de si e não deixam Deus tratar. Não deixam Deus ensinar através desses fatos. Usam essas coisas para se matarem lentamente. Usam traumas da infância, rejeições da infância, usam várias e várias coisas para se agarrar àquilo, e acabam se afundando e puxando vários outros junto. Porque uma pessoa que não larga esses fardos pesados, ele acaba puxando várias outras pessoas que estão ao redor junto. Por isso que eu falei ontem, na live, que o amor não visa seus próprios interesses. O amor não age egoisticamente. E agora está surgindo aí, já surgiu aí, mais essa doença chamada vitimismo, onde as pessoas se agarram nisso tudo, até como forma de chamar a atenção das pessoas para si, por essa carência excessiva, por coisas que fizeram para elas e elas foram guardando, então elas se agarram nisso como forma de atrair a atenção das pessoas para elas. E isso, acaba com famílias inteiras. Só que está chegando um tempo de lançarem esses fardos aos pés do Senhor. E colocarem na mente que tudo isso foi aprendizado. Deve ser aprendizado na vida da gente. Porque, mais uma vez eu repito, nós temos o poder da escolha. E Deus disse, está escrito aqui, gente. Não vou procurar aqui para vocês, mas vocês sabem que está. Deus falou em várias épocas ali, várias vezes ali, que colocava na frente da humanidade dois caminhos. Colocava diante do povo dele, que ele retirou da escravidão do Egito, ele colocava dois caminhos. Ele disse, eis que coloco diante de vocês a bênção e a maldição, a vida e a morte, o bem e o mal. E dentro desse caminho do mal, da maldição, da morte, estão todas essas espécies de sentimentos ruins.
É o mal, né? Traumas, rancor, raiz de amargura, né? Todos esses sentimentos que vocês vão alojando, porque o diabo, ele oferece o prato. Ele oferece o prato até mesmo através de pessoas, de situações. Mas você não é obrigado a comer, você não é obrigado a ingerir, você não é obrigado a deixar dentro de você, não é obrigado. Você tem que dizer não para essas coisas. Assim como eu disse não, isso não vai me dominar. Essas coisas, o que as pessoas falaram de mim, não vai definir o meu caráter. O que as pessoas tentaram sujar, manchar o meu nome, não vai definir quem eu sou. As palavras que me lançaram, falaram mal de mim, não vai me jogar no chão. Eu não vou deixar essa depressão me levar para o poço. Eu não vou deixar que esses medos, esses pânicos destruam a minha vida. Eu não vou deixar. Porque eu posso não ser linda, maravilhosa, mas eu sou única. Por mais que eu tivesse uma irmã gêmea, ela não seria igual a mim. Ela seria parecida, mas não seria igual porque ela não seria eu. Então cada um de nós é único nesse mundo. Por mais que, né, a gente sabe que podemos encontrar pessoas parecidas conosco pelo mundo afora, mas elas não são nós. Nós somos únicos. Então não deixe que essas coisas destruam vocês. Usem isso, saibam que isso tudo, por mais que sejam coisas desagradáveis, que o próprio inimigo usa essas pessoas e situações contra nós para nos destruir, para tentar, né, ofuscar o nosso chamado, para tentar retardar o nosso chamado, como fez comigo. Mas saibam que vocês não são obrigados a ficar com isso. Vocês não são obrigados a deixar isso destruir vocês. Por isso que a palavra diz, a palavra começa assim, prestem atenção, e tem um subtítulo que diz: o sofrimento e a glória futura. Estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Então as dores que nós passamos aqui, os sofrimentos, as perseguições, as rejeições, tudo e qualquer coisa que porventura, né, o inimigo usar pessoas para nos fazer, esses sofrimentos aqui diz que, né, não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Quando Jesus voltar, tudo isso vai acabar. Isso é passageiro. Então não tem por que você passar, né, essa vida aqui na terra, essa peregrinação aqui na terra, carregando essas coisas. Não tem, por mais que muitas vezes na hora fere, na hora machuca. Porque quando, né, a professora fazia isso, aquilo me machucava, me envergonhava. Quando a menina tentou me humilhar, né, se ensoberbecendo ali, que tinha doado algumas coisas, aquilo para mim era vergonhoso, era humilhante, né? Mas na hora dói isso, na hora machuca, na hora envergonha. Mas nós não podemos deixar que isso se transforme em feridas dentro de nós. E usar aquilo para nós mesmos nos matar lentamente. Porque foi isso que chegou num determinado tempo da minha vida, o inimigo tentou fazer. Mas Deus disse não. Não, usa isso para crescer. E depois, quando ele chamou, porque já tinha predestinado, vem, demorou, porque, né, foi aí por caminhos que não era, mas vem agora para onde está certo, porque eu quero que tu use toda essa fúria que está dentro de ti em prol do meu evangelho. Tu não vai usar para as coisas más, não. Tu não vai usar para lutar contra a carne e o sangue, não. Tu vai usar tudo isso aí que está dentro de ti em prol do meu evangelho, porque eu sei que no momento que eu te der a palavra, tu não vai ter medo,
porque tudo que tu tinha que passar, tu passou, e tu tá aí, tu conseguiu sobreviver, tu é uma sobrevivente, então isso não te matou, mas isso tu vai ver que foi usado na tua vida para te fortalecer, embora que, né, as pessoas que o inimigo usou para ti, para te derrotar, eu vou te ensinar através dessas situações, tu vai testemunhar a respeito dessas coisas. Então, vem. E é assim que ele não fez só comigo, mas quer fazer com você. Você que muitas vezes, só se lembra do passado, das palavras que usaram para te ofender, das coisas que usaram para denegrir o teu nome, a tua reputação, das pessoas que te viraram as costas achando que tu não era merecedora da amizade deles. Você que está usando isso, né, se apegando nessas coisas, papai diz, é hora de largar o fardo. É hora de usar tudo isso que está dentro de ti em prol do Evangelho de Cristo. E deixar que isso seja de testemunha do que Ele fez por ti. Porque se tu tá até aqui, foi porque essas coisas não eram para te matar, não foi para te matar. Porque quando Deus escolhe alguém, diabo nenhum tem poder para matar. Então não vai ser essas coisas que ele usou para as pessoas te fazerem, que vai acabar contigo. Mas receba a palavra, entenda a palavra, porque, né, todas as coisas cooperam. Tem umas traduções que diz, tudo coopera juntamente, né? E aqui diz, estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar, por mais que as coisas muitas vezes são negativas. Infelizmente, a maioria das coisas que ocorrem conosco nessas trajetórias, né? Por isso que Jesus disse, no mundo tereis aflições, seriam negativas. As coisas seriam negativas. Porque se vocês analisarem, de 100 pessoas que estão numa sala, uma muitas vezes é para o bem. Então vocês acham quantas pessoas estão ali para o inimigo usar contra você? Então durante a trajetória da nossa vida, pode ter certeza que tem muito mais coisas negativas muitas vezes. Durante não só um dia, mas na semana, no mês, no ano, vão acontecer. Mas nós não podemos deixar que essas coisas nos destruam. Nós temos que usar isso em benefício daquilo que Deus nos chamou e está nos capacitando. Para que a gente possa depois transmitir a outras pessoas com poder e autoridade. É isso que Deus tem falado comigo ultimamente. Tanto que eu falei hoje com uma irmã a respeito disso, e sempre é bom às vezes a gente conversar, porque eu peço sempre confirmação da parte do Senhor. Até inclusive eu mostrei para elas que na quarta-feira eu fiz um desenho de um aguilhão, porque Deus me trouxe a memória, né? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? E por que isso, irmãos? Quando eu fui olhar esse verso, né, e fui tentar compreender o que era o aguilhão, porque o aguilhão, né, fala na Bíblia ali, é o pecado, né? E então, gente, olha só, que Deus iria preparar, levantar pessoas que não tivessem medo da morte, que não tivessem nem medo da morte. E tem pessoas que foram escolhidas desde o ventre da mãe para serem ensinados através das coisas que eles passaram na vida, mas que não as matou. Está doendo até agora em muitos, mas não os matou, porque já era Deus preparando essas pessoas para não terem medo nem da morte. Porque uma pessoa que passa, como eu passei, as humilhações, as rejeições, as palavras, e tudo isso eu sobrevivi. O que significa isso? O que significa isso para vocês? Que algo tem da parte de Deus. Algo tem, e eu não posso escolher, optar que isso seja para minha destruição. Ao contrário, eu tenho que usar isso como uma forma de coragem, não mais para lutar contra a carne e o sangue, mas contra as potestades malignas.
porque eu vou saber as armas certas de usar em cada situação. Porque assim Deus prepara as pessoas. É fácil muitas vezes falar, que a gente ouve isso, que quando a gente prega, se eu fosse fulano eu faria isso. E as pessoas dizem, é fácil falar, mas depois que está no lugar não faz. Mas quem disse que a gente não faz? Quem disse que de uma forma ou de outra nós não fizemos? Porque, como eu disse para vocês, essa menina que me humilhou me ensinou de como não ser. E eu não preciso sair contando aos quatro ventos o que está sendo feito. Mas muitos, já perderam a glória e acabou, a glória do Senhor se foi, porque eles querem mais a glória para si do que a glória para Deus. Querem fazer as coisas, mas querem holofotes em si, para serem reconhecidos como homens e mulheres de Deus. Mas Deus está preparando uma geração que não temerá nem a morte. Porque tem um louvor que diz que não teme nem a morte quem a ele pertencer. E não teme. Porque hoje eu vi que os ensinamentos, as coisas que eu passei, e Deus me fez recordar tanto novamente que ontem, quando eu recordei, Ele me deixou sim sentir dores. E eu senti aquelas dores da humilhação, da rejeição, da vergonha. E eu chorei, eu chorava, que eu tremia as minhas cobertas. E Deus falando comigo que pessoas assim, hoje, que não deixaram essas coisas os matar, são as pessoas que mais Ele irá levantar para levar essa palavra forte. Porque são pessoas que já não se intimidam mais com nada, nem com ninguém. Porque usam toda aquela coragem, toda aquela chamada fúria, ao invés de ir para o lado mal, como eu estava indo, tentando atacar as pessoas com a força do braço. Deus reverteu isso e disse, não, é para esse lado aqui. Tu vai usar para o bem, em prol da minha palavra. Então, nunca se esqueçam disso, gente. Nunca se esqueçam. Vou ler nessa tradução judaica. Sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem. Ele não disse assim, sabemos que Deus faz todas as coisas boas cooperarem para o bem. Não. Ele falou, sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem. Então, se não te matou, deixa te fortalecer. Deixa Deus usar isso para o bem do evangelho dele, para o bem da palavra dele. Porque ele precisa de homens e mulheres de todas as idades que sejam capazes, capacitados, não acovardados como tem muitos em nosso meio. Muitos em nosso meio. Que às vezes professam Deus da boca para fora. Como há poucos dias ele me fez ver. Marta, esse povo me honra com os lábios, mas o coração deles está muito longe de mim. Porque na hora de confrontar, eles não confrontam. Na hora de falar, eles não falam. Então, está chegando a hora que os profetas do Senhor, as profetisas do Senhor, têm que sair da caverna. Tem que usar tudo aquilo, que Deus vai começar a trazer à mente de vocês. Ele pode sim, de repente, no primeiro momento, deixar vocês chorar, deixar vocês sentirem a dor das palavras, a dor das rejeições, a tristeza de tudo aquilo que te fizeram injustamente. Mas tu, depois, toda essa reação que está acumulada dentro de ti, o inimigo não mais vai usar para o mal, não. Deus vai te dar o domínio e tu vai começar a usar em prol do Evangelho de Cristo. E enquanto tu usa isso tudo, em prol do Evangelho de Cristo, Ele vai te curar de tudo aquilo que porventura ainda te faz chorar. Ele promete, mas ele não é como candidatos por aí. Ele promete e faz. Receba, porque é da parte de Deus.
Então, irmãos, eu aprendi muito com isso. E apesar de que às vezes as pessoas preferem não me ouvir, as pessoas preferem não acreditar no que eu digo, mas eu sei da forma que Deus me ensinou, da forma que Deus me fez olhar para essas coisas. Assim como hoje, através desses relatos, dessa palavra, Ele faz vocês observarem, olharem e refletirem a partir de agora. Porque sempre vou repetir, nós temos duas escolhas. E cabe a mim e a você deixar tudo isso nos matar, deixar tudo isso nos derrotar espiritualmente ou usar em prol do Evangelho de Cristo. Então vocês conseguem compreender o porquê que tem essa palavra falando que os sofrimentos, o sofrimento, estou absolutamente convencido que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. E aí vocês passam a compreender, que estamos certos de que Deus age em todas as coisas, por mais que desde pequeno até nessa idade que estamos, coisas desagradáveis aconteceram. Mas se não nos matou, usamos isso para nos fortalecer. Deixa Deus trabalhar não só em mim, mas trabalhar em você. Deixa Deus trabalhar dentro de você. Vou ler mais uma vez. Estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme seu plano. Porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho, não de Satanás, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então a escolha é sua a partir de agora. A escolha é tua, ou deixar os traumas te matar, deixar que as coisas negativas que aconteceram com vocês, seja de pessoas estranhas, ou seja até mesmo de familiares, seja de colegas, seja de quem for, a escolha é tua. Ou deixa Deus te ensinar através dessas coisas. De tudo aquilo que tu viu, de que tu sentiu, foi bom? Não foi, Então não faça com os outros. Não faça e lute contra isso. Através da palavra de Deus, pela palavra de Deus, para trazer todos aqueles que estão escravizados na mão de Satanás. Mas trazer, através da palavra, esses pensamentos cativos a Cristo. Porque é com Ele que nós temos que ser semelhança. Então, é essa palavra que eu tenho para dizer para vocês. É esses exemplos e essa palavra que Deus me direcionou para que vocês aprendessem o que realmente significa. Porque às vezes a gente usa a palavra, tudo coopera para o bem, tudo coopera para o bem. Mas será que estávamos entendendo perfeitamente? Porque depois nós mesmos nos contradizendo, A gente se contradiz dizendo, fulano me disse tal coisa, aquela situação, meu Deus, o que é isso? Gente, dai graças em todas as coisas, porque essa é a vontade de Deus. Às vezes tem coisas que pode até não ser da vontade, mas Ele permite. Para quê? Para nos matar, porque Ele é ruim, porque Ele é autoritário, porque Ele é sanguinolento? Não, porque Ele é amor. E é o mais sábio de todos os mestres. Nele mora a sabedoria. E Ele quer usar essas coisas para nos tornar vencedor. Porque tem o subtítulo aqui que diz, Olha só, diz assim, somos mais que vencedores. Quando tá para começar esse verso aí, estamos certos de que Deus age em todas as coisas, tem um subtítulo que diz, somos mais que vencedores, Aqui a minha Bíblia aparece ao contrário para vocês, mas vocês vão ver que tem um subtítulo ali.
Então, não use mais isso como desculpa. Deixe Deus trabalhar em mim e você. E como eu disse para vocês, quero concluir essa live dizendo isso, que agora na quarta-feira, foi isso que, através da palavra, quando ele me traz uns versos, eu já vou logo ler, olhar, E quando veio essa palavra, esse verso, onde está, ó morte, o teu aguilhão, foi porque, ele trouxe à minha mente isso de que ele ia estava preparando já pessoas há muito tempo para que elas não tivessem medo nem da morte. E aí eu pensei, mas, como assim? Até ontem de noite, quando, eu fui levada a ver uma cena, Deus mais uma vez falou comigo que ele estava preparando isso, essas pessoas que não tivessem medo nem da morte. Porque muitas pessoas professam o nome de Deus, dizem que, ai, Deus é meu tudo, ai, o que Deus é para ti? Ai, Deus é tudo. Mas morrem de medo de morrer. Vou usar até essa expressão para vocês entenderem bem. Morrem de medo de morrer. E Deus não quer isso. Deus não quer pessoas assim. Porque a palavra diz que a pessoa que sente medo, o medo supõe castigo. Então, a pessoa que sente medo, ela não está aperfeiçoada no amor. Então, é preciso conhecer esse Deus para estar aperfeiçoado no amor. Aí entra a palavra de ontem. Então, uma pessoa que não tem medo da morte, ela vai poder enfrentar o que está por vir. Não vai se acovardar. É por isso que vai vir o avivamento na igreja. Mas através desses que não terão medo nem da morte. Porque daí não interessa se for rei, presidente, governador, delegado, juiz ou o que for que vem contrariar contra a palavra de Deus, esses vão se levantar e vão dizer não. O zelo pelo pai, Vocês lembram que eu falei que eu bati na menina que chamou meu pai de engarrafador? É essa lição que eu deixo para vocês. O zelo pelo pai tem que voltar. E não mais com tapa aí como eu fiz na menina, mas confrontar com a palavra. E uma pessoa que não tem medo da morte, só uma pessoa que não tem medo da morte, ela é capaz de fazer isso. Caso contrário, se ela tem medo porque ela não compreendeu, sendo que quando está escrito, onde está, ó morte, o teu aguilhão, é que Jesus já venceu a morte na cruz do Calvário. Mas isso eu vou deixar para uma outra live, de repente segunda-feira, vamos continuar nessa linha. Mas hoje é isso que eu digo para vocês. Então não deixe mais essas coisas matarem vocês espiritualmente. Não deixe isso desestruturar em vocês. Traumas, rejeições, perseguições, seja por qual etapa da vida de vocês passaram por isso. Mas não deixem mais. Usem isso como lição na vida do que fazer, do que não fazer e usar toda essa fome e sede de justiça em prol do Evangelho de Cristo. Compreenderam? Se compreenderam aí do outro lado, digam amém e digam eis-me aqui, Senhor. Porque Deus está ainda com seus ouvidos atentos e com o caderninho, alistando os novos guerreiros. Amém? Eu quero concluir, essa live para vocês fazendo uma oração. Senhor meu Deus, meu Pai que estás no céu, venho mais uma vez, Pai, te agradecer por tudo, Pai. Que por mais que muitas vezes não fosse da sua vontade que nos acontecesse, mas que o Senhor permitiu que nos acontecesse para nos ensinar, porque o inimigo, sim, usa até mesmo pessoas para roubar, para matar, para destruir, mas o Senhor é o único que não faz isso. Então nós temos que entender que muitas vezes as suas permissões de passar por perseguições, por rejeições, por difamações,
por tantas e tantas outras coisas desagradáveis em nossa vida. Essas permissões não é para nos matar, mas é para nos fortalecer e fazer com que isso seja escadas para nos aproximar mais e mais ainda de Ti e com o propósito que o Senhor tem com cada um de nós. Então eu te peço, Pai, todos esses que ouviram ou ainda vão ouvir essa live, que tenha essa compreensão, que tenha essa clareza em suas mentes, que as coisas não são para matá-los, que infelizmente desde o Jardim do Éden foi uma escolha, que depois da desobediência, o pecado ter sido consumado gerou a morte. Mas Jesus Cristo veio para nos ensinar isso, que onde está, ó morte, o teu aguilhão? Porque que no momento que nós nos voltamos para esse Jesus, nos conformamos ao padrão dele, não mais ao padrão desse mundo que está ficando cada vez mais obscuro e nas trevas. No momento que a gente passa a entender isso, Pai, realmente a gente não teme mais a morte, porque ela não existe mais. Pai, eu lhe peço, dê a compreensão a essas pessoas e levanta homens e mulheres de todas as idades, porque o ser humano precisa ouvir a Tua palavra. É a Tua palavra que causa a cura, a libertação e a transformação. A Tua palavra não é o remédio, não. Ela é a cura. Ela é a cura para todos os males. A Tua palavra diz que foi todas as nossas enfermidades o Seu Filho levou. Então, para que se apegarmos nessas coisas? Sendo que a vida aqui é passageira, a promessa para nós é a vida eterna. Pai, então lhe peço, dê essa clareza, um entendimento para essas pessoas, e através desses exemplos que eu citei a elas, elas também possam aprender com tudo aquilo que aconteceu na vida delas e não mais trazerem traumas e deixar que o inimigo jogue elas num poço, numa depressão profunda, com crises de tantas e tantas coisas na mente que está surgindo. E elas se esquecem, infelizmente, que o Seu Filho Jesus, a palavra, levou sobre si todas as nossas enfermidades. Que elas peguem essa palavra, que elas absorvam essa palavra e queiram se prontificar e dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E não deixe mais nada, nem ninguém, e qualquer situação nenhuma, derrubá-las, afligi-las. Eu lhe peço, Senhor, porque realmente os sofrimentos que nós passamos na terra não são comparados com a glória que nos espera. Não são nada comparado com a glória que nos espera. Que elas possam sempre refletir nisso tudo e passar por tudo e qualquer situação que elas confrontarem, louvando e engrandecendo o Teu santo nome, adorando esse Deus maravilhoso, que muitos ainda não compreendem o Seu amor, a Sua longanimidade, tudo aquilo que o Senhor fez de bom por nós. Que até as coisas ruins que o Senhor permite nos acontecer ainda é para o nosso bem. Por isso que todas as coisas cooperam para o bem. É para o bem, é para nos ensinar. Essas coisas muitas vezes a gente chora, dói, mas estamos aprendendo. Quantas coisas eu passei a entender, que eu chorava, mas eu estava aprendendo, que doía, mas eu estava aprendendo, que aconteceram tantas coisas que, se eu continuasse, poderiam ter me levado para o abismo, para o buraco, mas eu decidi usar essas coisas como escadas para eu subir diante da Tua presença. Que as pessoas que hoje me escutam também façam a mesma coisa a partir de agora e não deixem mais as palavras negativas a enfiarem no buraco.
que não deixem mais os sofrimentos, os traumas puxarem elas para dentro dessas depressões, mas que elas usem para sair desse poço, desses marasmos espirituais e saírem fortalecidos. É isso que eu lhe peço, Pai, abra o entendimento, a visão espiritual dessa gente, descauterize essas mentes, dê a sensibilidade a qual elas precisam para ouvir a tua voz, para ouvir o teu chamado. Eu te peço, Pai, te coloca essas pessoas nas tuas mãos, porque eu sei o Deus que eu tenho crido, eu sei no Deus que tem me curado dia após dia. Eu sei o Deus que eu estou professando, que me trouxe a libertação de dentro para fora verdadeiramente. Porque a tua palavra disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Mas infelizmente muitas pessoas apregou uma falsa liberdade, porque não conhecem a tua palavra, porque o seu Filho é a tua palavra. Se a tua palavra os libertar, verdadeiramente sereis livre. Que elas possam compreender hoje tudo isso que está sendo dito a elas e colocar em prática, porque a seara é grande, mas poucos os ceifeiros. E a tua palavra também diz: rogai ao Senhor da seara por mais ceifeiros. E é isso que eu estou pedindo hoje, Pai, que eles possam ser um desses que o Senhor está preparando para não temer nem a morte, porque serão esses que confrontarão essas leis que estão vindo, para tirar essas pessoas que estão indo atrás de tudo e qualquer coisa, de doutrinas demoníacas, de vãs filosofias. Serão esses que o Senhor já está preparando desde o ventre e ainda não perceberam. Serão esses que irão confrontar. Serão esses que vão trazer o avivamento para a tua igreja, fazendo muitos outros fazerem o mesmo, se posicionarem como igreja, porque não está adiantando muitos professarem que estão na igreja, mas não ser parte desse corpo. Pai, eu te peço por isso, que sejam esses que estão ouvindo e ainda vão ouvir, que o Senhor preparará e está já preparando. Oh, aleluia! Mande homens, mulheres de todas as idades, com poder e autoridade em teu nome, aleluia. Verdadeiros representantes teu aqui na terra, que por onde eles passam, que sejam como os teus discípulos, que até mesmo as sombras desses homens e dessas mulheres possam causar a cura, não por conta deles, mas porque quem está sobre eles. Pai, eu te peço, Pai, independente da idade, manda-nos mais ceifeiros, manda, Senhor, prepara, Senhor. Oh, a humanidade precisa, a humanidade está agonizando longe de ti, a humanidade está perecendo sem a tua palavra. Manda-nos homens e mulheres de todas as idades, com poder e autoridade, falando no teu nome. Oh, aleluia! Acompanhe, Pai, aonde quer que o Senhor levantar. Oh, aleluia! E supra todas as suas necessidades, Pai, porque o Senhor sabe de tudo aquilo que os teus servos têm passado pelos quatro cantos da terra. Coloque as tuas mãos poderosas sobre eles. Dê tudo aquilo que eles necessitam, a força, o equilíbrio emocional. Oh, aleluia! Eu te peço, Pai, e em nome de Jesus, que haja cura, que haja libertação, que haja verdadeira conversão nessas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Eu entrego essas palavras em nome de Jesus,
crendo que vocês compreenderam através desses exemplos que ninguém está livre de nada de passar por aqui, porque Jesus não é mentiroso e ele disse: no mundo tereis aflições, e elas se levantam de todas as formas, situações e sobre pessoas contra nós. Mas não deixe isso desmoralizar, desmotivar vocês. Usem isso como escada, porque nós temos a escolha. E muitos, infelizmente, têm escolhido, né, viver do passado, viver de memórias tristes, viver de passados, palavras que machucaram, traumas. Tem pessoas que estão escolhendo esse caminho da maldição, do mal e trazendo a morte sobre si mesmos. Então, cuidado com isso. Nós não somos obrigados a carregar tudo isso. Deixe que Deus trate e cure as feridas, porque, né, Jesus Cristo, a palavra diz, o profeta Isaías já tinha profetizado sobre isso, que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. E por quê? Como? Às vezes as pessoas questionam, mas como que ele levou, sendo que existe a doença entre nós? Gente, acontece que as enfermidades, muitos problemas de saúde no corpo, desse tipo de coisa, vêm através daqui, as enfermidades na alma. Por isso que diz que Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades, porque seria, né, ele a nossa cura de todas essas enfermidades. A sua palavra ia nos libertar, a sua palavra ia curar tudo aquilo que estava de errado. Por isso que ele levou sobre si. Entendam isso. Só vai partir, nós só vamos partir, né? Se a gente está fazendo a vontade dele, a gente só vai partir quando chegar a hora, quando ele permitir. Se a gente não colocar ele à prova, como muitos também estão fazendo, não tem por que a gente partir antes. Não tem. Só vai partir na hora que ele disser: agora tu vem. Então, vão temer por quê? Vai temer o homem por quê? Vai temer as situações por quê? Então, reflitam sobre isso. Que os problemas não vão te matar, não. As palavras mal lançadas sobre você não vai te matar, não. Deus vai te ensinar a de como não ser, não repetir esses erros, fazer diferente e usar tudo isso que poderia, né, se acumular dentro de ti com ódio, com raiva, com amargura. Deus vai transformar tudo isso aí, né, como uma arma para te lutar para o bem, ora, né, de ataque quanto de defesa. Aprenderam? Então, reflitam sobre isso e eu entrego essas palavras no nome santo e poderoso de Jesus Cristo.